Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Que Deus abençoe o seu dia. Escreve aí, amém. Dá um joinha, amém. Tá ligado à vitória. Vamos vencer. Comece a confessar coisas boas, palavras positivas. Para de choramingar, para de se lamentar, para de dizer eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Não. Comece a falar coisa positiva. Dentro de você tem que sair o positivo, tá bom? Para que venha se materializar somente coisas boas na sua vida, certo? Vamos voltar ao assunto aqui do reino de Deus que nós estamos falando. Você que não assistiu, para não pegar pela metade, se você não assistiu de ontem, assista o de ontem, o de antes de ontem, dessa semana, para poder você entender esse assunto que a gente está falando sobre o reino de Deus, tá bom? Nós paramos aqui, ó. Eu vou dar, só pegar o fiozinho da meada. E a justiça de Cristo opera em nós, certo? O chamado, quando Deus chama para o arrependimento e se converter. Aí, chamado para o novo nascimento, nascendo da água e do Espírito. Quer dizer, para você que não está entendendo nada, nós estamos falando do reino de Deus. As pessoas que fazem essa pergunta, como que eu posso entrar no reino de Deus? Como você pode entrar no reino de Deus? Se arrependendo dos seus pecados, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, se batizando nas águas, se tornando uma nova criatura, você vai entrar no reino de Deus. É ser crente, fanático, habitolado? Não, nada disso. É ser religioso? Nada disso. É ser normal. É ser você ser você. Só que você não vai ser fanático. Só que você não vai praticar injustiça. Só que você não vai praticar infidelidade. Você vai ser uma pessoa do bem. Você vai ser uma pessoa interessante. Você não vai ser uma pessoa interesseira. Você vai ser interessante. É diferente. Certo? Por isso que isso é crescimento. Nós paramos ontem nisso. Ó. Começa o processo de um cidadão do reino de Deus. Quem está no reino de Deus começa assim. Ó. Nesse reinado, nesse reino, uma trajetória de justiça. Nasceu de novo? Nasceu? Você é uma nova criatura? Agora começa as fases. Então você é criança, está começando. Tem um ano de igreja, tem um ano no reino de Deus, habitando no reino de Deus. Ainda é menino, é adolescente, eu tenho 12 anos. Adolescente, eu sou jovem, 16 anos. Sou adulto. Já sou ancião. Cabelos brancos, aqui, ó. Já sou ancião. Então, não pode ficar sempre criança. Não pode ficar sempre criança. Tem pessoas que aceitaram Jesus, se batizaram nas águas, foram cheios do Espírito Santo e eles continuam criança. E tem que desenvolver. Imagina se eu com 60 anos ainda estivesse brincando de carrinho e estivesse lá do tamanho de uma criança de 2 anos, 5 anos. Não tem lógica, não é natural. Então, no reino de Deus, as pessoas que aceitam Jesus, elas têm que evoluir, elas têm que crescer. Tem gente que continua com os hábitos de criança infantil, não estuda a Bíblia, não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem sabedoria. E não tendo conhecimento, entendimento, sabedoria, não vai ter temor. Não tendo temor, não tem respeito. Não tem conselho para dar. Como que uma pessoa dessa vai dar conselho? Você toma conselho de uma criança? Não tem o Espírito do Senhor. Esse é o problema. Então, por quê? Continua como criança. Para evoluir, nesse reino, quem entrou tem que se submeter à prática da justiça, pelo amor sacrificial, pela manifestação de poder. Tem que entender as épocas do reino de Deus. A era eterna, antes da história humana. A era do presente, que é a história humana que nós estamos vivendo no finalzinho dela. E a era vindoura. Então são 3 eras. A era eterna, antes da história humana. A era presente, que nós estamos vivendo. E a era vindoura, que é após a história humana. Esse é o propósito de Deus para com o homem. Estender o seu domínio, o seu governo para com o homem, para sempre. O arrependimento. Deixa eu ler aqui sobre o arrependimento. Nós temos tempo.
O arrependimento. O Senhor disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado de Deus é quando alguém é evangelizado. Evangelizado. Isto é, alcançado pelo Evangelho. A graça de Cristo. O Evangelho é a graça de Cristo. O nascer da água é lavado pela palavra. É a pessoa que lê a Bíblia, entende a palavra de Deus, conhece a palavra, entende a palavra e tem a sabedoria da palavra. Conhecer a verdade que a pessoa entende, o quanto ela é pecadora e se arrepende, vem o batismo nas águas, consequentemente, batismo com o Espírito Santo. Troca de mente, vem o conhecimento, entendimento, nova mentalidade, o temor do Senhor, o Espírito do Senhor, a força do Senhor, sabedoria do Senhor, o conselho do Senhor. É um processo, amigos. É um processo. Que legal, né? Não sei se você gostou. A gente estava lendo esses rascunhos aqui que eu escrevi. E eu digo, não, vou compartilhar com as pessoas essa semana. E é aí aonde, quando uma pessoa ela reconhece que ela é pecadora, que ela é falha, que ela precisa de ser lavada pela palavra e que ela se arrepende dos seus pecados, então essa pessoa aceita Jesus como seu Salvador e ela começa a viver na justiça, praticando justiça, fazendo bem, e ela continua. Nisso ela recebe o Espírito de Deus. Quando ela recebe o Espírito de Deus, então, naturalmente, como está escrito lá no livro de Isaías, no Espírito do Senhor, Isaías capítulo 11, que o Espírito do Senhor vem primeiro, depois vem o Espírito de conhecimento, depois vem o Espírito de entendimento, depois vem o Espírito de sabedoria, depois vem o Espírito de força, e depois vem o Espírito de conselho. Espírito de conselho. Então, 7 espíritos, ó. Espírito do Senhor, primeiro, conhecimento, segundo, terceiro, entendimento, quarto, sabedoria, quinto, espírito do temor, ó, espírito de força e espírito de conselho. 7 manifestações, 7 virtudes que acontecem dentro de uma pessoa quando ela entra no reino de Deus, aceitando Jesus, se batizando nas águas e recebendo o Espírito do Senhor, ela se torna totalmente diferente. Nova mentalidade, nova prática, novas atitudes. É outra pessoa. É a conversão. Que legal falar das coisas de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Feche os seus olhos se você pode, se não pode. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor agora e te peço, meu Pai, por todas essas pessoas que estão ligadas conosco aqui no canal É Tempo de Oração. Essa pessoa que recebeu esse vídeo, esse link no grupo da família, de amigos, na lista de transmissão, ela que acompanhou comigo esse estudo do reino de Deus, falando sobre o reino de Deus. Pai, que essa pessoa que ainda não está dentro desse reino, não faz parte do reino do Senhor, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, ó Deus, para que ela venha fazer parte. Senhor, alcança ela com a Tua graça, alcança essa pessoa com a Tua luz, Pai. Dá entendimento, abre-lhe a mente, abre-lhe o entendimento, meu Pai, para que ela possa entender de que não é sendo fanática, sendo uma crente religiosa, mas é se tornando uma pessoa justa, honesta, diferente, e ela se libertar dos maus hábitos, dos vícios, qualquer tipo de vício, porque nenhum vício ele é benéfico para a vida de uma pessoa, Pai. Quanto mais uma pessoa que está no reino de Deus, não tem como ela praticar, ela dá frutos podres se ela está dentro do reino de Deus. Pai, visite cada pessoa agora, alcance essas pessoas com a Tua bênção. Eu quero orar, meu Deus, pela minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, tias, primos, sobrinhos, a família da minha esposa, meus cunhados, todos, Pai.
Visite agora, junto com a família de cada pessoa que está inscrita nesse canal. Eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Então escreve assim: meu Deus, eu quero a minha família no reino de Deus. Escreva: meu Deus, eu quero minha família no reino de Deus, no teu reino. Deus abençoe. Quem não é inscrito, se inscreva, dá um joinha. Até amanhã.